Olá, meus alunos do EJA, sejam bem-vindos, tá? Você já sabe, eu sou o professor Rafael e está começando mais uma aula de História. Dessa vez vamos falar da Nova República, o período que vai desde o fim da ditadura militar, entre 1985 até o ano atual que nós estamos, tá? A era do governo do presidente Bolsonaro. E vamos, com o EJA módulo 8, tá? Vem comigo para mais uma aula de história, tá? Como eu falei, tá? A Nova República, a redemocratização vai se dar com o fim, tá, da ditadura militar, os anos, de chumbo que passamos aqui no Brasil. E com o fim dessa ditadura vai ser, dado início à nova redemocratização, que teve aí, em torno de 8 presidentes até o momento. Dentre os 8 presidentes, 5, apenas foram eleitos pelo voto direto. Os demais foram seus vice-presidentes que assumiram o poder após algum problema que ocorreu, seja de saúde ou seja por impeachment, que ocorreu com o presidente, o primeiro presidente, tá bom? Dentre os presidentes, você está acompanhando aí, vai para a tela para você ver, tá? Tem aí os presidentes que você está acompanhando, desde José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, tá bom? Então, como eu já falei, vem aqui para mim agora, com o fim da ditadura, tem início o processo de eleições e a redemocratização. E o primeiro presidente que aceita o desafio, de se tornar presidente, a primeira pessoa que aceita esse desafio é Tancredo Neves, tá? Você deve estar achando aí esse nome, bem familiar. Você que não conheceu Tancredo, é porque ele é avô de um grande político brasileiro, da atualidade, que também tem o mesmo sobrenome, Neves, tá bom? Você depois faz uma pesquisa aí, você vai saber quem é, tá bom? E Tancredo Neves aceita o desafio, ele vai para se eleger, consegue ser eleito, vai para as eleições, consegue ser eleito, mas só que ele não chega a assumir o mandato, tá? Antes, na véspera, onde ele seria lá empossado presidente, ele tem um processo de saúde, ele tem lá um problema de saúde, vai ser internado, o seu vice-presidente, assume o poder interinamente, que vai ser o José Sarney, e com a morte de Tancredo Neves, em 1985, aos 75 anos, vítima de uma infecção generalizada, Tancredo Neves falece e seu vice assume o governo definitivamente, tá? Então temos aí o primeiro presidente de fato, a sentar na cadeira presidencial, é o José Sarney. Vai para a tela para você acompanhar. Entre 1985 a 1990, tá? Ele vai assumir aí a partir do dia 21 de abril de 1985 e ele vai pertencer ao PMDB, tá bom? Um partido que estava aí na alta nesse momento, tá? E Sarney, ele, vai dar início aí aos planos políticos que estava nos planos do seu, presidente, o Tancredo Neves, que faleceu, e dentre os planos políticos ele vai colocar em prática o Plano Cruzado em fevereiro de 86, onde esse Plano Cruzado ele vai, trazer aí uma revitalização na economia, onde a moeda antiga, o cruzeiro, ia, ter um peso aí, por exemplo, o valor de 1.000 cruzeiros era equivalente a um cruzado, tá? Dentre outros planos políticos também tem o Plano Bessa, o Plano de Verão, tá? E novamente o Plano Cruzado, que não vai trazer muita revitalização, à economia brasileira, o chamado Cruzado Novo, tá? Outra coisa também que vai acontecer no mandato de José Sarney é a Constituição Federal do Brasil, a nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que é a que nós utilizamos até hoje, a Carta Magna do Brasil atual.
que vai ser colocada em prática a partir de 1988, tá bom? Vem para mim aqui, tá? O governo militar trouxe uma grande crise econômica para o Brasil. E você vai perceber que vários presidentes, tá? Até Fernando Henrique Cardoso, que vai ser o último a fazer essa prática, vai aí mudar várias vezes a moeda brasileira. Para tentar minimizar essa crise, tentar minimizar a inflação e tentar igualar a moeda local ao dólar, que é a moeda que é padrão, né? Que é a base para ao espelho entre várias outras moedas, tá bom? Então Tancredo Neves foi o primeiro, aliás, José Sarney foi o primeiro, perdão, tá? O segundo que vai fazer também essa prática é o próximo presidente, tá? Aquele que vai ser eleito após as eleições, que vai ser o Fernando Collor. Vem comigo aqui para a tela, você está aqui acompanhando, né, a decisão eleitoral entre o bom mocinho, como ele era apresentado, né, o mocinho, né, bom, né, boa pinta, que vai ser o Fernando Collor, e o operário, né, que vai ter aí o apoio da classe mais trabalhadora, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula do PT, tá bom? E claro, quem ganha é o bom mocinho, né, o mocinho que vai ser chamado também o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, que vai, né, ser eleito em 1990, mas só vai durar apenas 2 anos, tá? Em 1992 ele vai pedir o impeachment, aliás, ele vai renunciar, tá bom? E Collor, ele vai vir aí com o lema de acabar com a corrupção, mas não é o que ele vai fazer, tá? Ele vai dar início também ao Plano Collor em 1990, né? Onde essa nova moeda, o cruzeiro que ele vai criar, vai ser equivalente ao cruzado novo, o antigo cruzado novo, que era a moeda que estava em vigor. Ele também vai congelar as poupanças, tá? Vai fazer um confisco na poupança e congelar os salários, tá? Para tentar aí fazer uma movimentação financeira. E isso não vai agradar muito a população, tá bom? Até porque vai ocorrer aí indícios de corrupção a partir de 1991. Vem comigo aqui para a tela para você acompanhar. Em 1991, o irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, vai ao público denunciar as corrupções do irmão, né? Vai aí publicar que o seu irmão está inserido em um plano chamado Esquema PC, que vai levar o nome do PC Farias, né? Paulo César Farias, que vai ser lá o, né, contador do Collor das eleições. E esse esquema, né, ele vai fazer com que haja uma abertura de impeachment, mas antes do impeachment, Collor vai pedir a renúncia, vai renunciar. E quem vai assumir o seu mandato é o próximo presidente ou seu antigo vice-presidente, tá? O Itamar Franco, entre 1992 a 1995. Vai para a tela para você acompanhar. Itamar Franco vai dar continuidade às agendas de governo, tá? Vai fazer aí um plebiscito devido, né, à crise que vai acontecer, à desconfiança da política. Ele vai fazer um plebiscito para a escolha de uma nova forma política entre monarquia e república, tá? Só que a república vai ganhar nesse plebiscito, tá? E também poderiam escolher entre um parlamento e o presidencialismo também vence, tá bom? Ele vai também ter um grande apoio do seu ministro da Fazenda, FHC, né, que é o Fernando Henrique Cardoso, que vai pôr em prática aí o Plano Real, tá? Esse Plano Real, ele vai aí igualar, né, o valor da moeda local ao dólar, tá bom? E esse Plano Real, ele vai ser um ponto-chave até mesmo para a eleição do novo presidente, que é claro, o Fernando Henrique Cardoso, como você está acompanhando aí. E vem aqui para mim, só para eu te dizer uma coisa, Fernando Henrique Cardoso, ele vai ser o primeiro presidente a ser reeleito, né, depois dessa longa jornada de presidentes, tá? Ele vai ser o primeiro a ganhar a primeira eleição e ir para a segunda eleição e ser reeleito, tá bom? Passar 8 anos aí de mandato, tá bom? Então vai para a tela para você acompanhar
acompanhado, né, pelo apoio aí do Plano Real, que deu certo, tá bom? Ele vai ser eleito presidente do Brasil em 1995 até do ano 2002, tá bom? O Plano Real, né, o valor da moeda local, vai equiparar-se ao dólar. R$ 1 vai ser igualado a $1. Isso vai trazer, né, um crescimento econômico para o Brasil, principalmente a alegria dos empresários. Ele também vai privatizar algumas estatais, como, né, a Vale do Rio Doce, a Telebrás, tá bom? E ele vai também ter aí a aprovação do Congresso para as reeleições, porque até então não tinha reeleição para o presidente, tá? Só que nos seus últimos anos de mandato ele vai ter aí uma queda na popularidade devido também a indícios de corrupção, tá? E entre outros problemas econômicos, tá? Também o real estava aí dando um pouquinho de problema, a inflação estava aumentando, né? Os juros com o FMI, e isso vai fazer com que ele não consiga eleger, né, o seu sucessor, que vai ser o José Serra, na eleição contra o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E vem aqui para mim para você acompanhar. Vem aqui para a tela, vem para mim. Lula vai ser o primeiro presidente da esquerda, né, a ser eleito nesse período, né, de redemocratização, né? Ele vai ser o primeiro também a vir de uma classe baixa a representar a classe trabalhadora, né? E é a primeira vez que um partido de esquerda vai estar aí, né, elegendo um presidente, que é o PT, tá? Lula vai ser eleito em 2003, vai para a tela para você acompanhar, vai ser eleito em 2003 com, né, o apoio da classe trabalhadora e das esquerdas do Brasil, tá? E Lula ele vai dar início aí uma grande reforma social, com várias reformas sociais. Dentre essas reformas, tem aí o Bolsa Família, tá? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Luz para Todos, Brasil Alfabetizado, ProUni, Enem, né? Vai descentralizar as universidades, né? Vai criar novas universidades, tá? A taxa de diminuição do emprego também vai acontecer. A fome, né? Ele vai lançar aí o Fome Zero para acabar com a fome, né? E nós vamos crescer economicamente muito nesse período, nesse primeiro ano de Lula, né? E temos aí um prestígio mundial, tá? Só que nos últimos anos de Lula vai vir aí a crise do mensalão, onde denúncias de corrupção vai atingir o seu governo, vai atingir a sua imagem, tá? E isso vai prejudicar muito a imagem de Lula, mas mesmo assim ele vai conseguir eleger, tá, a sua sucessora, tá? Aqui, como você está vendo, né, uma política externa. Lula vai ter um grande prestígio também na política externa, com vários presidentes, vai fazer, né, aliança com o Mercosul, fortalecendo o Mercosul, né, aliança com a União Europeia, com a China, tá? E ele vai conseguir aí eleger a sua sucessora, Dilma Rousseff. Vem aqui para mim, tá? Dilma também vai, né? Vem para mim para você acompanhar. Dilma também vai aí fazer história, tá? Dilma vai ser a primeira presidenta do Brasil, a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil, tá? Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Dilma vai ser a primeira. E mais uma vez, né, a esquerda aí elegendo, né, um presidente. Dilma vai, né, ser eleita em 2011, só que ela não vai completar os 8 anos como seu antecessor. Em 2016 vai enfrentar aí um impeachment, né? Alguns, né, chamam, por exemplo, de golpe, porque, né, mais tarde vão ver que ela não teve nenhuma culpa no cartório, como possa se dizer. Mas acompanha na tela, tá, para você ver. Dilma, ela vai dar continuidade aos programas de governo de Lula, né, o Bolsa Família, o Pacto pela Vida, né, o ProUni, e ela não vai ter aí, né, uma abertura muito grande, né, uma comunicação muito grande aí com outras partes políticas do Brasil, né? Ela vai ser mais fechada. Isso vai trazer um prejuízo muito grande para Dilma, né? Ainda com a crise do
né, da corrupção do seu antecessor, vai fazer com que, né, seja entre a Operação Lava Jato, né, onde vai desencadear um processo de impeachment de Dilma pelas pedaladas fiscais. E no ano de 2016, ela é impedida de governar, dando aí, né, acesso ao novo presidente do Brasil, o Michel Temer, né, que vai dar aí continuidade ao governo de 2016 até 2018, né? Temer vai ser bastante polêmico porque, né, ele vai estar aí envolvido, né, no impeachment de Dilma, né, vai dar apoio a esse impeachment. Ele vai ter aí o apoio do Congresso para fazer várias reformas contrárias, né, ao desejo da população, por exemplo, a aprovação do teto de gastos públicos, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista. Isso vai desencadear uma má fama de Temer, a ponto de fazer com que ele seja decretado o pior presidente da história do Brasil, tá bom? Até o momento, né, que ele era presidente. E no ano de 2018 tem aí as eleições, né, uma eleição bastante polêmica, onde vai dar aí, né, vai aparecer aí um candidato aqui bastante polêmico chamado, né, Jair Messias Bolsonaro, com a ajuda, o apoio da internet, né, de várias publicações que vai aí exaltá-lo, né, como você está acompanhando aí na tela, né, Bolsonaro, o homem ou mito, né? Alguns vão chamar de mito, outros vão chamá-los, né, de fascistas, outros vai, né, apoiar, outros vão, né, ser contra, porque ele vai ser bastante polêmico. E na sua corrida, né, presidencial, ele vai sofrer um atentado que vai elevancar os índices, né, de Bolsonaro nas pesquisas, fazendo com que na eleição contra Haddad, o candidato do PT, ele saia vitorioso, né, e chegue aí à presidência, né, novamente aí um militar na presidência, vem aqui para mim para você acompanhar, vem para mim, desde o período militar, né, que não existia um presidente militar na presidência. Então, Bolsonaro vai ser aí o primeiro presidente militar nessa nova fase da redemocratização. Ele vai ser, né, ele é um capitão do exército, né? Então vai estar representando os militares e vai ter um apoio maciço dos militares até o ponto dele colocar 22 ministros, né, para lhe auxiliar, e a maioria dos seus ministros vai ser militares, né, do alto escalão do exército, desde o seu vice-presidente, um general, né, Hamilton Mourão, até outros militares que vai estar aí auxiliando o seu governo, né? E ele está, né, nesse momento ainda como presidente, está sofrendo aí um processo com a pandemia que nós estamos vivenciando, e isso está abaixando, né, os índices de, né, popularidade de Bolsonaro, até também as suas crises políticas relacionadas a, né, a alguns hábitos que ele, né, apresenta como presidente. Mas isso, né, é o nosso fim da nossa aula, né? Paramos por aqui. Espero que você tenha entendido nossa aula. Fica com Deus, né? E até o nosso próximo encontro, né? Até mais.